Fala, senhores. Tudo bem por aí? Tudo bem com você? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Beleza. Hoje a gente está aqui nesse novo, mais uma vez, no bate-papo aqui, né? Que a gente faz de vez em quando. A gente ficou um tempo sem fazer, mas estamos retomando aí. Hoje com o Rodrigo, que já participou bastante com a gente aqui, e com o Kleber. O Kleber está nos ajudando na área comercial aí, desbravando esse mundo complicado que é o mundo das vendas, né, Kleber? Então, bem-vindo e vamos 2023 é o nosso ano, né, Kleber? Sim, vamos ainda mais com novas frentes aí para trabalhar. Acho que fica mais interessante para o mercado a gente ofertar soluções mais fáceis, né? É isso aí, sem dúvida. Bom, aí de novo, mais fácil e vai na linha daquilo que a gente gosta de fazer, que é tecnologia descomplicada, né? Hoje a gente combinou de falar sobre RPA. E a gente pode levar essa conversa aqui da forma como a gente sempre faz, da forma mais simples possível, sem deixar dúvida, sem trazer muitos detalhes técnicos de como funciona, enfim, trazer num nível que fique claro para todo mundo, independente de quem estiver nos ouvindo. Eu acho que a primeira pergunta que vocês fariam para mim é o que é RPA, né? Exatamente. E, cara, o que eu vou falar não é brincadeira. Se a gente procurar no Google o que é RPA, vai aparecer recibo de pagamento autônomo, né? Imagino que não seja isso, né? E falando sobre RPA, a gente acaba vendo por aí a tradução para automação de processos robóticos. E aí, na minha humilde opinião, essa tradução está meio estranha, porque o processo não é robótico, né? Então, a gente gosta de traduzir Robotic Process Automation para automação robotizada de processos, que, enfim, nos parece que é o mais próximo daquilo que realmente é RPA. Bom, e quando é que se usa, para que serve RPA, né? O que é esse automação robotizada de processos? Cara, é criar um robozinho, um software, é um software que cria robozinhos que rodam em computadores. Entenda computador como computador, servidor, mas enfim, roda numa máquina. E esses caras executam processos que são repetitivos e maçantes, na grande maioria das vezes, né? Então, muito antigamente, não que eu seja um cara velho, porque eu não sou, muito antigamente o pessoal chamava isso de macro. Então, a gente gravava macros e a gente via o mouse rodando na tela, clicando em coisas, etc. Só que isso era um processo que falhava o tempo todo por conta da variação do tamanho de tela, da resolução da tela. O botão mudava de posição, o robô falhava. Mas, de forma bastante simplória, o RPA é isso, para repetir processos repetitivos, né? A mudança que a gente tem hoje em dia é que você entra com reconhecimento de caractere, leitura de documento, interpretação de texto, né, com OCR, com machine learning que você pode incorporar. O processo pode ter quantas etapas forem necessárias. E a diferença... E esse robô, ele não tem férias, né? Ele não precisa parar para ir para almoçar, ele não tem vontade de ir ao banheiro, ele não tem dor de barriga, né? Então, é um cara que trabalha para a gente 24/7, todos os dias do ano, 365. Aí eu vou deixar aí para a gente começar a conversar, vou parar de falar e deixar vocês perguntarem algumas coisas para a gente poder evoluir. Já tenho uma dúvida, para ficar mais fácil, que tipo de processo a gente está falando que são possíveis de ser automatizados? Cara, assim, tem uma gama grande de processos, mas uma vez eu li isso, não lembro aonde, que é o seguinte:
todo o processo que você consegue explicar para sua avó, você consegue automatizar. Sim. Tá? Então, é assim, olha, o meu dia a dia é pegar e-mails que eu recebo, fazer o download de um arquivo, abrir esse Excel, fazer uma cópia, copiar algumas informações, jogar num outro documento, ou fazer cadastro num sistema. Desse sistema eu tenho que emitir um boleto, e depois eu tenho que fazer o cadastro no meu sistema de CRM, onde eu tenho o cadastro dos meus clientes. Tudo que é maçante e repetitivo, a gente pode automatizar. Como exemplo de coisas que a gente tem trabalhado hoje. Quais exemplos que eu dou, né? Consulta e pagamento de IPTU. Tem muita empresa que tem uma série de IPTUs, né? Tem imóveis, ou porque está em transição. No caso de construtora, ela tem estoque de unidade, ela tem que pagar os IPTUs. Aí você tem empresas de investimento que tem vários imóveis, você tem IPTU. O que o robô faz? Todo mês ele pega lá o SQL, que é o código do imóvel, entra no site da prefeitura, pesquisa do mês 1 até o mês corrente se tem algum débito. Se tem, ele consulta e pega a informação do débito e joga num relatório. Se tiver boleto, ele abre o boleto, ele faz a leitura de todas as informações do boleto, então data de vencimento, valor, parcela, e joga numa planilha ou joga num sistema para pagamento. Enfim, é um processo que a complexidade é baixa, mas o resultado, o bom resultado deste processo te elimina uma grande encrenca que é ter IPTU em aberto, né? E outro, que é um dos grandes pontos, o robô não erra. Ele não vai esquecer de clicar no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, até o mês 10, ou até o mês 11, por exemplo, que é o mês que a gente está, né? Então, de novo, o começo e o final do processo, tanto faz. Eu chego por e-mail, ou tem uma planilha que eu preciso consultar, estão aqui os IPTUs que eu preciso consultar. Esse começo pode ser um sistema, pode ser uma planilha, pode ser um e-mail, pode ser um documento em Word, por exemplo. O output pode ser, insira isso no meu sistema, aqui no meu ERP, insira isso o resultado, né, numa planilha, insira isso aqui num documento, crie um e-mail, o resultado, o início e o fim, a gente customiza. E o meio é o teu processo que precisa ser automatizado, que é, nesse caso, consulta de IPTU, respectivos débitos, geração de boleto e prepare para fazer um output, que, enfim, jogar no sistema, jogar numa pasta e por aí vai. RH. Você vai contratar uma pessoa, você tem o nome da pessoa, tem o CPF, você precisa fazer uma série de consultas e uma série de cadastros em alguns sistemas. Então, o RH precisa ter essa pessoa dentro do seu quadro de funcionários lançando num sistema, num ERP. Mas TI também tem que criar um e-mail, criar usuário, login, etc. E se o cara for da área comercial, ele tem que ter acesso à intranet comercial ou sistemas da área comercial, que são outros logins. É repetitivo, é maçante, sujeito a erro, e o robô pode facilmente fazer um negócio desses. Então, assim, no mundo de RH, no mundo financeiro, no mundo contábil, no mundo de gestão de projetos, onde você tem que diariamente juntar informações de N sistemas e consolidar isso num painel, por exemplo, que você tem uma pessoa, o gestor de projeto, consolidando informações, você pode ter robô trabalhando para eles, né? Eu tenho... Mas peraí, Arthur, eu tenho uma dúvida. Então, você está falando então que o RPA ele pode praticamente ser um grande concorrente de uma integração sistêmica, né? Então, ele vai facilitar o dia a dia da empresa para não entrar na fila na área técnica para desenvolvimento de API e tudo. Então, o RPA praticamente substitui a API. Cara, é assim. A resposta a API é insubstituível, em teoria.
né? A API é infalível, você consegue medir, você consegue monitorar se a API está funcionando, etc. Só que é o que você falou, a API ela tem um custo, ela envolve uma área de desenvolvimento, que às vezes é uma área pesada de desenvolvimento, e tem o seu tempo e entra numa fila de produção. Né? Se você pegar as empresas, elas têm as suas prioridades. E de novo, como é que se mede prioridade? Né? É retorno versus segurança, enfim, tem uma série de critérios que a gente tem que utilizar para priorizar um projeto dentro da empresa. E você tem razão. Às vezes, a API é para facilitar a vida de um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas. Numa empresa de 1.000 pessoas, não sei se é tão prioridade nesse momento. Então, às vezes, você tem 10 pessoas trabalhando em sistemas. Vou te dar exemplos de operadora de telecom. Tá? Sem citar nomes, a gente sabe que tem operadora de telecom que utiliza 15 sistemas. Por isso que tem, às vezes, atraso nos atendimentos e confusão e etc. Porque você abre um chamado aqui que está registrado para a área técnica, mas eu tenho que entrar num outro sistema para abrir chamado, para fazer a visita técnica e por aí vai. É copia e cola, isso né? tudo poderia ser API. Mas o fato é, tem empresa que ou não consegue fazer, ou não tem tempo de fazer, ou não tem tempo de entender como seria essa API. E aí entra o robô, sem dúvida. Mas aí, então... E o robô ajuda muito no dia a dia, porque aí, em vez de você ficar... hoje eu estou integrando com o sistema Arthur, amanhã eu vou integrar com o sistema Rodrigo. Teoricamente, você vai jogar fora aquela API, vai ter que criar uma nova para poder integrar com a API do Rodrigo. E o robô, você só vai direcionando ele. Hoje você fala aqui, ou amanhã você fala ali. Exatamente. E de novo, o robô, ele é... A gente aprende... A gente ensina o robô a fazer aquilo que o humano faz. Então, é isso aí que você falou, tem razão. Hoje, eu tenho um tipo de um sistema de CRM da marca X. E eu tenho um ERP paralelo da marca Y. Né? Qual que é o processo que eu faço aqui? Eu cadastro uma empresa e toda vez que eu cadastro uma empresa aqui, com um contrato igual a fechado, eu tenho que vir no meu ERP e cadastrar essa empresa aqui novamente. Cara, robozinho, toda vez que chegou um cara, contrato igual a fechado, comece a trabalhar para mim. Ele vai pegar o CNPJ, razão social, vai cadastrar nesse sistema e vai cadastrar no outro. Então, sem dúvida, ele substitui uma API em alguns casos. Né? Por que em alguns casos? Porque o robô ele tem um tempo também para processar e depende da resposta de tela que você tem. Se esse sistema aqui eu demoro 15 segundos para cadastrar, por questões técnicas dele, e esse sistema aqui eu tenho 15 segundos para cadastrar, eu diria que esse processo todo demora 30 segundos. Na API, você teria em tempo real. Mas tem 90% dos casos, estou inventando esse percentual, mas num grande percentual dos casos, não precisa ser tempo real. Você pode ter 30 segundos. Até porque, antes da API, era o humano fazendo. Exato. Então, o cara cadastrava nesse sistema, ia tomar uma água, cadastrava no segundo sistema. Né? O robô não tem isso. Ele não vai beber água, não vai almoçar. Ele não tem pendências. Você deu um comando, ele vai e executa. O robô... ele pode também fazer isso uma vez ao dia. Olha, acumulei do dia anterior 7.000 registros que eu preciso atualizar em outros 10 sistemas. Legal, o robô vai olhar a lista, 7.000 processos e vai sair o dia trabalhando. Né? Então, tem formas e formas de você startar o robô. Mas é uma ideia boa, substitui a API. Para quem não tem, é uma boa solução. Sem dúvida nenhuma. Porque também a API ela vai trabalhar tendo um comando no sistema 1 para gerar um comando para armazenar no sistema 2. O RPA, não. O RPA você cria um processo nele. Então ele vai fazer vários processos automaticamente. Né? Ele não fica refém de um comando humano para poder cadastrei aqui, cadastra lá também. A API precisa desse humano de qualquer jeito. O robô não, né?
Voltando ao exemplo que o Rodrigo tinha perguntado, a gente está com um projeto, voltando ao exemplo, a pergunta do Rodrigo e complementando a sua, Kleber. Tem um cliente que nos disse o seguinte: eu tenho 3 sistemas aqui dentro. Eles têm uma integração. Eles têm API, eles estão integrados. Só que em muitos casos, o que acontece? No sistema 1, vou dar um exemplo, tá? O campo de CEP não é obrigatório. Então, eu cadastrei uma empresa. Nesse primeiro sistema, CNPJ é obrigatório, razão social, nome fantasia, logradouro e bairro, mas o CEP não é obrigatório. Muito bem. Quando eu cadastro o sujeito nesse primeiro sistema, ele manda essa informação para o segundo. No segundo sistema, também o CEP não é obrigatório. Só que lá no terceiro sistema, que é o de faturamento, o cara precisa do CEP para fazer a entrega. Aí, a gente conversando, ele falou: eu posso pegar o primeiro sistema e colocar CEP como obrigatório. Só que tem casos que eu não preciso de CEP. Aí ele tem que criar condicionais no primeiro sistema. E, basicamente, ele tem que chamar uma consultoria, porque é um RP de mercado pesado, chamar uma consultoria que vai cobrar X horas de desenvolvimento, que consequentemente é X vezes centenas de reais, para preparar esse sistema para satisfazer essa necessidade que ele tem lá na ponta. A ideia que ele nos trouxe: cara, eu quero uma tela de cadastro única para a empresa toda. Você consegue criar uma tela de cadastro que a pessoa que vai entrar vai se autenticar? Desenvolvimento de sistema. Eu quero uma tela de cadastro. Qual é o tipo de contrato? Qual é o tipo de projeto? É este? Beleza. Então, habilita estes campos obrigatórios para ele. Né? Então, ele não está mexendo nem no RP1, nem no sistema de RH2, nem no sistema de faturamento 3. Ele criou uma interface de cadastro que a gente tem muito mais flexibilidade e consegue montar o que ele quiser. A partir desta tela de cadastro, quando eu der o submeter, o robô vai lá, faz inserção no primeiro sistema, faz inserção no segundo sistema e inserção no terceiro sistema. Então, ele minimizou até o impacto que ele teria de orçamento, que era mexer nos sistemas dele para ajustar esse problema de cadastro que ele tem. Outra ideia que o cliente nos trouxe, por isso que RPA, enfim, realmente um assunto muito legal. Falou: cara, você não consegue, a partir do CNPJ, varrer vários sites da Receita, etc., e validar o meu cadastro dos meus 50 mil registros de CNPJ que eu tenho? Eu falei: você consegue explicar para sua avó o que você precisa? Eu consigo. Eu quero que você entre no site da Receita, busque o cartão do CNPJ da empresa, vai no cartão, pegue lá tudo que tem lá dentro e faça o check com o meu sistema, ou já sobrescreve, porque eu sei que é a fonte de informação oficial. Então, já tem outro projeto de RPA pontual. Ele não precisa desse robô rodando todos os dias, nem todos os meses. É um robô que vai ter um tempo de trabalho, porque é um segundo. Não vai ser um segundo cada consulta, porque na ponta final você tem um site da Receita. Você tem que considerar o tempo de resposta dele, né? Enfim, tem outras coisas que entram ali. Mas, de novo, se você conseguir explicar para a sua avó o processo que você executa, o robô sai rodando. Respondi mais ou menos aí, né? Não, respondeu. Sim. É porque você já matou, né? E como é que é comercializado isso? Tem que instalar na máquina, tem uma máquina que fica logada, aberta o tempo inteiro ali, e as telas navegando, simulando um humano. Macro antigo, né? Cara, é assim. Eu vou falar sobre o nosso modelo, tá? Até para encurtar o papo, não ficar chato para quem estiver ouvindo aí. O nosso modelo é um modelo de serviço, tá? De robô como serviço. Robô como serviço também é uma siglazinha americana, porque, né, todo americano adora a sigla, que é RAS, R-A-A-S, Robot as a Service, que é robô como serviço.
traduzindo em miúdos, o que a nossa entrega no formato de RaaS, de robô como serviço, como é que é essa entrega? A gente constrói o robô para você. Ele pode ter 5 passos, 2 passos, né? Vai nesse site, consulta uma informação, vem aqui, cadastra o meu sistema. Ou 70 passos. Vem daqui, puxa daqui, vai na Receita Federal, busca daqui, faz download do documento, pega a certidão negativa de débito, pega a certidão negativa de trabalhista, faz N processos, salva isso na pasta, manda e-mail, não importa. A gente olha para o teu processo, que você nos explica, a gente vai fazer um robô de teste para você validar. Você validando, a gente vai passar um valor mensal para que esse robô trabalhe. Então, é um trabalhador digital. Tá? Então, você vai ter um custo mensal para que esse robô opere. E, como no modelo de serviço, se houver alguma alteração nas pontas, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que esse robô acesse o site da Receita Federal. Hoje, a Receita Federal, por exemplo, vai exigir CNPJ que você clique para dizer que você não é robô. Está feito o robô. Amanhã a Receita Federal vem lá e fala o seguinte, coloque aqui também o seu e-mail. O robô vai parar de funcionar. E se tiver uma mudança de layout, por exemplo? Trocou o botão de lugar, mexeu, já é o suficiente para ter que reajustar? Depende. Posicionamento de tela não é mais problema, porque a gente lê legal. O código da página. Legal. Então, se o botão for vermelho, mudar para laranja, etc., não tem problema, porque a gente não vai ler o código laranja, não vai ler o código de posicionamento, a gente vai ler o código do comando do botão para que ele execute uma função. Agora, se o código da página mudar, que isso acontece, o robô pode parar de funcionar. A gente pode ter várias etapas. Checar o código do botão, checar a imagem do botão, checar o texto do botão. Depende da complexidade. Mas o fato pode haver alguma mudança. Ou, mais simples, Arthur, eu quero que o robô leia o e-mail. Tem novo e-mail? Sim. Pega o novo e-mail, pega o remetente do e-mail, então rodrigo.cassas@drjo, e pegue aquele anexo que ele vai mandar para mim e faça alguma coisa. E se faça alguma coisa, hoje pode ser salve na pasta chamada marketing. Se amanhã você vai falar, Arthur, mudou. A pasta não chama mais marketing, chama marketing e conteúdo. Alguém precisa ensinar o robô. Sendo como serviço, tudo isso para dizer o seguinte, sendo como serviço, está inclusa a manutenção do robô. Então, se o robô parar de funcionar, e ele só para de funcionar se houver mudança no início ou no fim, enfim, ou no meio, mudou o seu processo, a gente vai atualizar o robô para que ele funcione. A ideia é a seguinte, garantir que o robô esteja funcionando. Então, a gente monitora o robô, a gente tem um dashboard que mostra status de execução de todos os robôs que a gente tem funcionando para N clientes. A gente sabe se houve falha, qual foi a falha, quando foi, se o próximo agendamento está ok. Né? Então, a gente faz esse trabalho que tem que ser feito. Não existe robô que não pare. De novo, o problema não é do robô. O problema são os sistemas, as interações que ele faz. Então, se você considerar que... vou criar um outro tema, que é o modelo tradicional, como seria? A gente faz como serviço. Como é que seria o modelo tradicional? Que muita empresa faz, né? Não é uma crítica, mas depende do volume de robôs que você precisa e de quanto você tem disponível para investir. O modelo tradicional é o seguinte, acha um software de RPA, vai fazer um belo investimento, você vai precisar de servidor e máquinas para instalar esse robô, você vai precisar aprender a usar esse robô, então você vai pagar para ser treinado ou aprender sozinho por um bom tempo, vai começar a criar os seus primeiros robôs, vai apanhar para caramba, para depois você começar a ter resultado. Óbvio que tem empresas grandes que, quando precisam de N robôs, ela tem que ser capacitada porque cada dia uma nova necessidade
E aí faz todo sentido esse investimento. Só que o nosso propósito é atender a grande, a média e inclusive a pequena, com mensalidades baixas, porque dependendo do processo, porque um processo para uma empresa A pode servir para a empresa B. Você entendeu? Então, no nosso modelo de negócio, a ideia é ter vários robôs prontos para todos os tamanhos de empresa, principalmente para as pequenas e médias, para que todos possam consumir robôs. A ideia é trazer robô para o mercado de forma acessível a todos. E para as grandes, é sob demanda. Assim como os outros robôs que existem no mercado nas empresas grandes, óbvio que a gente também pode desenvolver. Mas ainda assim, sendo como serviço, servidor é por nossa conta, o licenciamento é por nossa conta, toda a parte de desenvolvimento é por nossa conta e a manutenção. Né? Então, você não tem investimento pesado na partida, você não precisa de máquinas nem servidores para rodar, isso fica com a gente e você paga uma mensalidade. Tá, mas uma coisa, quando você tem 2 sistemas dentro da empresa, a gente tem que criar um usuário em ambos os sistemas, usuário robô, para ele poder se logar no sistema e sair fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. Pode ser. De novo, aí é uma decisão do cliente. O ideal, eu diria que sim, é ter um login específico no sistema para o robô. Por quê? Se você quiser fazer o seu log de acesso, né, o seu registro de tudo que acontece nos sistemas, normalmente ele é baseado no perfil do usuário, no login do usuário, na data, hora, minuto, segundo, que as ações foram executadas. Se você quiser fazer uma auditoria, você vai saber que foi o robô que fez. Né? Porque vai ter um usuário fazendo 60 atividades em um sistema, em um período, e outro fazendo 1000 atividades no mesmo período. Alguma coisa está esquisita. Isso, não, mas também tem um outro ponto, além da auditoria, de saber quem fez e quando fez, é você medir, você pode medir a produtividade pelo resultado final. Então, resultado final é quantas linhas de um Excel. Antes eu tinha uma captura de leads, por exemplo, de 10 leads por dia, agora eu tenho 500 por dia. Essa pode ser uma análise de produtividade, que é o teu resultado final. Em alguns sistemas, em alguns casos de robô, você quando tira humanos e bota o robô para trabalhar, ele não consegue trabalhar mais do que um humano, porque a tua entrada de processos não aumentou, ela continua igual. Você só colocou o robô para liberar as pessoas para trabalhar com coisas mais nobres, né? Com um custo muito menor. Então, eu quero dizer o seguinte, e aí como é que você mede a produtividade do robô? Ele não aumentou a produtividade, ele só substituiu o humano para liberar o humano para fazer coisas mais nobres. A produtividade cara, antes eu tinha 100 processos registrados, eu continuo tendo 100 processos registrados, sem falha. Né? Aí você vai medir pela qualidade da execução. E óbvio, aí sim você consegue medir outros detalhes, que é, por exemplo, antes eu precisava de 8 horas do dia para fazer, agora eu faço em 2. Se você conseguir trazer mais coisa para dentro, o robô vai continuar trabalhando da mesma forma, mas nem sempre a medida é o volume de trabalho. Deu para entender? Eu digo o seguinte, eu vendo 10 produtos por dia. Se eu colocar o robô, eu vou vender 40? Não, porque você tem um processo por trás, que é, né, de prospecção, de apresentação, marketing, etc. Se você não mexer nesse processo, você não vai vender mais. Então, o robô vai fazer gerenciar 40 vendas no dia, que é o que você tinha. Benefício. Agora que eu estou vendendo 100, preciso de mais gente? Não. Agora estou vendendo 400, preciso de mais gente? Não, é o mesmo robô. Mas se você não mexer nas pontas, e você vai continuar processando 40 coisas por dia, 50 coisas por dia. E Arthur, me diz uma coisa, como que eu faço, como funciona o processo de contratação disso? Se eu preciso, como é que começa? Entendi. Eu acho que a melhor pessoa para te responder isso, que está à frente desse processo, que é a parte comercial, é o Kleber, que está nos ouvindo aqui. Kleber, conta para esse segredo, ninguém pode ouvir. Como é que é o nosso segredo
da venda de robôs? Então, eu vou ter que desvendar nosso segredo, né? Nosso segredo é o quê? A gente precisa entender com o cliente um processo, pegar o começo até o fim dele, aonde tem esse processo repetitivo, para aí sim desenhar um robô para o cliente enxergar a operação dele rodando, para depois a gente precificar. Então, são etapas que a gente tem que cumprir para poder entender e o cliente enxergar o benefício da implementação do robô. É importante também, né, sobre o aspecto técnico, a gente não faz nenhuma entrega sem mostrar, nem que seja um pedaço do processo funcionando, com o robô funcionando. Por que eu digo um pedaço do processo? Se for um robô para executar 60 etapas, a gente fizer o robô com 60 etapas, já está pronto o robô, né? Então, o que a gente mostra são pedaços críticos de atualização de planilha, consulta de dados, input em algum sistema. A gente pega pedaços do processo dele para desmistificar, né? Monta esse pequeno robô para a pessoa ver e falar, entendi, ok, via velocidade, via frequência, entendi como é que starta um robô. Tem algumas formas de você startar robô, que é um pouco mais técnico, né? Então, é isso. Ou seja, o Kleber disse bem, a gente entende o que você precisa, volta para casa, monta um fluxo, apresenta para você, você fala, legal, é isso mesmo, né? De novo, o nosso fluxo é aquilo que você explica para a avó. Conseguiu explicar para a avó, você tem um fluxo para robô. O cliente aprova, a gente monta uma mini POC, né? Uma prova de conceito. O cliente vê funcionando e aí a gente, nesse momento, a gente já tem a ideia de preço mensal desse robô e o cliente aprova e a gente começa o projeto. Senhores, acho que falamos bastante já, é um assunto extenso no sentido de ideias, né? A gente começa a falar de RPA. Eu confesso que eu fiquei várias noites sem dormir quando a gente começou a criar os nossos robôs, porque a gente começa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. Uma pausinha rápida, né? Eu espero que o Emerson, que edita os vídeos, não corte. Eu quero dar de final de ano para minha filha um telefone novo. Falei, quer saber? Vou criar um robô que acessa 4 sites todo dia e vê o preço. Eu falei, e aí o robô o que está fazendo? Se for 15% abaixo de qualquer um dos preços que ele encontrar, ele me manda um e-mail. Olha. Tá vendo que funcional? Mas, enfim, obrigado pela participação de vocês aí. E acho que seria legal. O Rodrigo comentou em algum momento que queria ver exemplo de robô, se era possível. Isso. Eu acho que, para não ficar muito extenso, o que a gente pode fazer são mini vídeos com pequenos exemplos de robô funcionando, né? Então, vamos pensar em gravar isso e a gente divulga aí alguns exemplos. Para ver na prática, né? Faz diferença. Isso. É legal ver funcionando. Obrigado, senhores. Valeu, Kleber. Valeu, Rodrigo. Valeu, muito obrigado, gente. Obrigado pela explicação. Até mais. Abraço. Valeu.